Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão. Hoje vamos conversar com essa figura extraordinária de intelectual brasileiro que é o professor Eduardo Portela. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela famosa Universidade Federal de Pernambuco, onde também estudaram Nabuco, Castro Alves, Rui Barbosa e, por que não dizer, Eduardo Portela. Eduardo Portela foi também ministro da Educação, da Cultura e do Desporto. Deve-se a ele, inclusive, a criação da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Enfim, nós vamos falar sobre isso tudo. Eu queria agradecer muito a presença de Portela entre nós e perguntar inicialmente a respeito de como ele está vendo o panorama da educação em nosso país. Depois nós vamos falar sobre a vastíssima, mais de 10 anos de experiência de Eduardo Portela nos cargos mais relevantes da Unesco. Mas nesse momento eu perguntaria, no Brasil, como vê, na condição de ex-ministro, com os naturais cuidados, não é por isso mesmo, como vê o panorama da educação, sobretudo a educação universitária em nosso país? Olha, se você me permitir, eu vou lhe dizer que eu não sou ex-nada. Eu sou talvez pré-alguma coisa. De maneira que eu preferiria falar na condição de mero professor, que para mim é uma condição extremamente honrosa, e eu já dei algumas demonstrações públicas da minha identificação com a condição de professor. Então, como um professor, como um espectador da cena educacional brasileira, eu diria a você que nós temos muito o que fazer ainda. Sinto a necessidade de uma ação mais, quase diria, contundente com relação às estruturas básicas. Isso implica valorização de professor, programação em função da diversidade cultural brasileira, em função de projetos de história que são tipicamente ou ostensivamente brasileiros. Essa é, portanto, o arcabouço. Estrutura básica, para mim, é fundamental. Em seguida, nós pensaríamos no acesso à universidade. Eu considero que em educação tudo é prioritário. Quando alguém me diz, mas por que não priorizar a universidade ou não priorizar o primeiro grau, coisas assim, eu tenho dificuldade de entender. Eu acho que a educação é um sistema interdependente em que todas as partes desempenham um papel fundamental. Mas, professor Portela, quando se disse assim, agora vamos dar prioridade ao ensino superior, e se deu, eu diria que daquele capítulo dos excedentes para cá, o orçamento do ensino superior brasileiro chegou a ser de 76% do MEC, do orçamento inteiro do MEC. Bom, depois parece que houve um pouco mais de lucidez e se entendeu, e eu me lembro dos seus discursos como ministro, inclusive lembro muito bem de um deles em São Luís do Maranhão, em que houve uma clara definição pelas estruturas básicas. Começou-se a falar, então, que era preciso melhorar o ensino elementar, o ensino fundamental e o ensino de segundo grau, o ensino médio. Será que a gente não pode ter condições, os recursos não serão suficientes para que nós, num processo de varredura, possamos cuidar de todos os níveis de ensino? Eu acho que pode. Eu acho que pode e deve. Com relação à universidade, a impressão que eu tenho é que você primeiro tem que ter uma estrutura fundamental, uma estrutura básica fundamental. Segundo, no meu entender, eliminar o vestibular. Eu acho que o vestibular produz o herói de um só dia, ou privilegia o bilhete de loteria. O vestibular é, no Brasil, basicamente lotérico. Então, se você tem uma estrutura básica que prepara ao longo de um percurso, você, no final, recebe um certificado de habilitação que lhe dá acesso à universidade. É mais alguma coisa, mais ou menos o bac francês. Nos Estados Unidos um pouco também. Exato. Aqui não. Aqui nós transformamos o vestibular
numa corrida de obstáculos, o nível, o critério de seleção é insatisfatório e você joga uma estrutura básica, um fundamental insuficiente em cima da universidade. É ela que resolve esse problema que não foi resolvido ao longo do percurso. Então, no meu entender, isso não pode continuar acontecendo. A outra coisa é as delimitações e as complementariedades entre ensino público e ensino privado. Numa sociedade mista, como é a nossa, mista culturalmente, mista etnicamente, mística geopoliticamente mista e talvez até mística. Eu espero que não tanto mística e bem mais mista. De maneira que se essa sociedade tão diversificada como ela é, operar respeitando a peculiaridade desses diferentes elementos, eu tenho a impressão que você pode enfrentar satisfatoriamente as questões que estão aí, desde a estrutura básica até a universidade. E talvez nós conheçamos um pouco mais você como professor universitário e eu também. Certo, não, isso não há dúvida nenhuma. Agora, na sua bonita biografia consta um doutorado em letras muito bem feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Consta também um pós-doutoramento em filologia românica na Universidade de Madrid. Poucos brasileiros têm esse tipo de título, não é? E, enfim, estão na ativa, como é o seu caso. Na sua opinião, os cursos de letras em nosso país, uma opinião abalizada, eles estão numa situação melhor, pior, ou eles estão estagnados? Olha, talvez eu prefira a terceira opção. Eles estão estagnados. Por quê? Porque não existem quadros à altura? Não existem. Eles estão desestimulados. Uma sociedade que fez a opção tecnocrática, uma sociedade que produz para o mercado de trabalho em função das demandas do mercado de trabalho. O mercado de trabalho é quem dirige. E às vezes até equivocadamente, porque o mercado de trabalho é tão ciclotímico que acontece o seguinte: alguém que faz a opção de uma carreira, no primeiro ano está tudo muito bem, e nos anos sucessivos há uma alteração substancial no próprio perfil do trabalho no país. E alguém que investiu numa determinada carreira tem a surpresa no final de que aquela carreira se esvaziou. Infelizmente, a carreira de letras é uma carreira que perdeu bastante peso, inclusive e evidentemente peso profissional. Eu acho que precisa se abrir letras, gerar uma faculdade de letras pluridisciplinar, fazer com que ela coabite com outras disciplinas, que ela enlace com a comunicação, como é normal, que em áreas como a linguística ela enlace com a neurolinguística e com uma série de outras disciplinas afins para que possa abrir o leque profissional da Faculdade de Letras. Se isso não acontecer, nós vamos formar beletristas e beletrista não tem trabalho. Claro. O professor Eduardo Portela é presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Depois nós vamos falar um pouco sobre o bonito trabalho que lá se desenvolve, inclusive na elaboração de livros, na produção de coedições, para colocar nas bibliotecas públicas um acervo mais que razoável, e isso já vem, evidentemente, é uma necessidade antiga. Mas eu tenho uma curiosidade aí de repórter. O senhor foi ministro da Educação há uns 20 anos. Eu já fui testemunha pessoal, porque já fui ao seu lado em algumas universidades, e onde o amigo vai, os aplausos são estrondosos. E continua assim. E já se passaram quase 20 anos do seu mandato. A que se deve atribuir isso? Olha, em primeiro lugar, é fundamental que se saiba que eu fui um ministro da abertura. Enquanto ministro ortodoxo, eu fui um antiministro. Ou seja, eu investi tudo na democracia, na anistia. Eu fui convidado para ser um ministro da abertura e exerci esse direito até as últimas consequências, até o último dia, na véspera da minha saída.
De maneira que... Darcy Ribeiro foi anistiado no seu mandato. Quase que eu caí no dia que anistiei Darcy Ribeiro. Mas nem por isso deixei de anistiar Darcy Ribeiro e alguns grandes brasileiros ilustres que haviam sido injustamente caçados, absurdamente caçados. Como se o Brasil pudesse progredir e avançar, prescindindo de grandes figuras como Darcy Ribeiro, Maria das Linhares, Leite Lopes, Evaristo de Moraes. O elenco é muito grande. E eu tenho a impressão que o Brasil se constrói com essas pessoas. Por isso, por outro lado, eu estou convencido e repito de que para você levar um processo educacional adiante, você precisa investir no professor. Sem professor não há nada. Se você desestimula o professor, o sistema pedagógico vai por água abaixo. E eu tenho uma pergunta objetiva sobre isso, porque aconteceu ainda no seu tempo como ministro, que foi a elaboração, talvez, do primeiro plano de carreira do magistério em nosso país, na gestão Eduardo Portela à frente do MEC. Nós vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos com o nosso Frente a Frente. Até já. Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de Televisão, hoje entrevistando o professor e acadêmico Eduardo Portela. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras, um grande crítico literário, elogiado, inclusive, no início das suas atividades pelo grande mestre Alceu Amoroso Lima, por outros especialistas, como o nosso saudoso Afrânio Coutinho. Eduardo Portela também é autor de muitos livros sobre crítica literária, mas nós vamos agora dar uma sequência necessária àquela pergunta que lhe fiz no bloco anterior sobre o plano de carreira do magistério. Como é que isso se passou? Olha, isso se passou, talvez uma das coisas que eu mais me orgulho naquele período, foi que nós elaboramos primeiro um plano de carreira que era, na verdade, um plano de valorização do magistério. Em segundo lugar, em vez de ser um plano produzido nos gabinetes fechados do Ministério e despejado na comunidade acadêmica, esse plano fez 5 reuniões regionais no Brasil todo e discutiu, frente a frente, com a comunidade acadêmica, quais eram as indicações de rumo, quais eram as possibilidades mais satisfatórias, como conduzir aquele plano de uma maneira, de alguma maneira, revalorizar, recuperar o papel do professor na sociedade moderna. Então, isso me parece a novidade do plano. É claro que ele sistematizou, gerou modalidades de acesso mais ou menos disciplinadas e abriu estruturas de carreira. Mas eu acho que o dado que me parece fundamental era o compromisso democrático do plano. O país estava silenciado. A comunidade acadêmica havia sido calada. Era a hora, e eu acho que nós encarnamos historicamente este momento, era a hora de se conversar com a comunidade, de elaborar, mano a mano, através de um diálogo respeitoso, de parte a parte, elaborar um plano que correspondesse às necessidades reais do docente brasileiro. Mas, professor Portela, o problema nosso, nós sabemos, e isso parece que é secular, é a descontinuidade. Não há continuidade nas iniciativas que são tomadas. Hoje, por exemplo, é meio difícil se falar num plano de carreira se os salários são tão magros, se o desrespeito, inclusive, a direitos elementares, como o aumento anual, isso aí também não acontece. Veja só, há 6 anos que os professores de ensino superior das universidades públicas, que são o sustentáculo da pesquisa em nosso país, eles não têm o mais reles aumento, ainda são vistos como baderneiros e tudo isso. A situação ela não melhorou, ela tem piorado.
Eu acho que realmente você tem toda a razão quando diz que, se não houver, portanto, esse reconhecimento por parte do poder público de que entre as prioridades de um Estado moderno está ou se inclui a valorização de determinados segmentos profissionais que asseguram a qualidade do processo histórico, se isso não se verificar, não haverá propriamente um avanço. O avanço ou é qualitativo ou não é. De maneira que é preciso que essa comunidade se reencontre com as suas profissões, com as suas alternativas de trabalho, que se sintam, enfim, em paz, que não se sintam marginais de uma sociedade muito mais virtual e muito menos virtuosa. Claro. Agora, quando se diz que o indivíduo é um crítico de alguma coisa, logo se pensa que ele pega um livro que acaba de ser lançado, se for crítico literário, e acaba com o livro, né? Não sobra uma página para elogiar, nem a página em branco no frontispício. Mas não é bem assim, nós sabemos que não é isso. Há críticos que elogiam, e receber, por exemplo, um elogio do Wilson Martins, ou um elogio do Antônio Cândido, ou o elogio do Eduardo Portela, é alguma coisa que garante, certamente, uma edição do livro com toda a serenidade. Como é essa atividade de crítico literário? Olha, o crítico literário, ele é alguém que aposta no movimento editorial de um determinado país. Então, ele acompanha, ele espera na esquina o livro publicado. Ora, isso vários autores fizeram e fizeram muito bem. Provavelmente, na modernidade, o primeiro de todos, o maior de todos, foi Alceu Moros Lima. Agora, eu entendo que o crítico não é feito para fazer julgamentos peremptórios. Eu me desinteressei pela crítica militante a partir do momento em que eu percebi que o crítico era um juiz ou um justiceiro. Ou ele estabelecia um tribunal através do qual ele sentenciava, ou ele fazia justiça com as próprias mãos. De maneira que nem um caso nem outro. A crítica, para mim, é um esforço de compreensão rigoroso das obras. Ao contrário do que seria uma consciência ingênua, como todo mundo sabe, uma consciência crítica é aquela consciência organizada, que dispõe de instrumentos de compreensão dos fenômenos diferentes. Então, esse é que é o crítico. Não é tanto o juiz que condena ou que consagra. Essas são consequências que podem acontecer, mas é alguém dedicado à compreensão. É alguém que compreende. Então, se ele é capaz de compreender, ele é capaz, evidentemente, de se identificar ou não se identificar com determinadas obras. E esclarecer de alguma maneira o público, porque ele é um intermediário, ele é um mediador público. É claro. Como a gente tem as estrelinhas para ir ao cinema, tem também a crítica que determinadas pessoas que têm bom conceito fazem e que induzem o público a ler este ou aquele livro. Exato. Mas o senhor não acha, e aí como presidente da Fundação Biblioteca Nacional, lá está o Instituto Nacional do Livro, tem outras instituições vinculadas, apesar de todos os esforços que estão sendo feitos visivelmente por aí, o brasileiro lê muito pouco. A que se deve atribuir isso? Olha, lê pouco, há um declínio da leitura no mundo todo, inclusive naqueles países onde a leitura tem uma tradição quase milenar. O que eu acho que, para se resolver o problema da leitura, não se pode resolver assistencialmente. É fundamental transformar a leitura numa política de governo. A leitura não é atribuição de um Departamento Nacional do Livro, ou do PROLER, que é o Programa Nacional de Leitura, ou da Fundação Biblioteca, ou do Ministério da Cultura. A leitura deve ser um programa de governo, que transcendam os limites administrativos de cada repartição e que procure corresponder a uma demanda esquecida da sociedade brasileira. Então, é fundamental incluir entre os itens de um programa de governo a leitura.
ela não está sendo prejudicada pela inserção do país na sociedade do conhecimento ou da informação? Olha, dizem que sim, mas eu tenho minhas dúvidas se essa pequena disputa se é conveniente ao vídeo ou conveniente ao livro. Eu acho que não. Quando se faz uma novela sobre um grande romance, esse romance aumenta as suas tiragens. Muito. Eu não acredito que a civilização de Gutenberg, a qual eu pertenço como um militante pouco expressivo, não acredito que a sociedade de Gutenberg esteja fazendo a última volta, esteja com a sua galáxia em situação terminal. Eu acho que nós ainda vamos ler, porque a estrutura mental, a estrutura intelectual do homem é fundamentalmente alfabética. Há quem diga, até Roland Barthes diz isso, o crítico francês, que nós não vemos o quadro, nós lemos o quadro. Ou seja, nós somos de tal maneira, estamos tão impregnados pelo alfabeto, que nós não somos capazes de viver sem ler. Mesmo quando nós não estamos com um livro na mão, nós estamos lendo a vida. Por exemplo, eu acho que na hora de se reformar as estruturas curriculares, eu gostaria que se acrescentasse uma disciplina que é ler a cidade. Mas não é ler livros sobre a cidade, é fazer uma leitura atualizada da cidade. Se a cidade é alguma coisa fundamental na nossa estrutura de vida, no nosso projeto histórico, nós precisamos rever os nossos mecanismos de leitura da cidade. Em vez de nós projetarmos disciplinas mortas, disciplinas que perderam peso na nova avaliação do mundo, nós incluímos outras que são vivas. Por exemplo, ler o vídeo. É preciso, nós jogamos a televisão em cima da criança sem um preparo prévio. Por que não ensinar? Não de uma maneira acadêmica, não de uma maneira formal, mas por que não criar instrumentos de sedução em função dos quais nós somos capazes de ensinar a ler a televisão? Quer dizer, como um elemento auxiliar ao processo usual de leitura. Seria um instrumento precioso. Como alguém que sabe que o aluno precisa ter o livro na mão, mas que ele tem o vídeo inevitável na frente dele. E que não adianta partir para uma atitude revanchista, para uma atitude nostálgica de mera recusa do vídeo. Não é por aí que você construirá nada. Pelo contrário, estabelecendo, se aproximando mais. Isso. E com competência. É fazer com a mídia o que a mídia faz conosco, usar. Usar inteligentemente, não é? Nós temos que dar um pequeno intervalo, não mais do que 1 minuto, e logo voltaremos falando agora sobre a experiência do professor Eduardo Portela na Unesco. Dentro de 1 minuto voltaremos aqui no nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão. Até já. Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, hoje tendo o privilégio de entrevistar o professor acadêmico Eduardo Portela. Nós já falamos sobre a crítica literária. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Parece que o amigo está terminando um livro, sobre o qual, aliás, no chá da academia há um mistério. Que livro é esse, professor? Bom, Naldo, eu, em primeiro lugar, quero agradecer a generosidade sua comigo, e eu talvez compreenda, primeiro porque você é mesmo generoso, segundo porque nós somos colegas em vários espaços, na universidade, na academia, na luta da educação, enfim, em vários lugares que nós, de alguma maneira, você com mais talento, eu com menos, exercemos, enfim, a nossa atividade, a nossa opção profissional, o nosso
cotidiano exercício da crítica. Há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. De maneira que, em função disso, você está me perguntando sobre um livro. Eu tenho mais de um livro, porque eu fiquei muito absorvido com uma série de funções e um período longo no exterior. Mas, durante esse período, eu continuei produzindo sistematicamente. Na minha revista Tempo Brasileiro, que para o ano faz 40 anos, eu tenho um ensaio todo número. E no exterior, e aqui eu publiquei vários ensaios. Eu estou, nesse momento, retocando, passando um bombril nos ensaios, para ver se reúne livro. Isso deve dar uns 3 livros. A minha tese de titular na UFRJ, eu nunca publiquei. Vou também publicar. Claro. De maneira que, em função disso, vocês, meus amigos, vão ter que me suportar nos próximos meses, porque eu vou realmente publicar alguns livros. Publicar não é nada, o pior é o lançamento. Não, o lançamento eu não farei, não faz. Porque quero respeitar os meus amigos, de maneira que eu não sou a favor do lançamento, porque eu acho que o lançamento é um ato social um pouco forçado. Mexe com a sua timidez. Às vezes aquele companheiro está num período difícil, está em casa, é um dia de chuva e lá vai ele ter que ir ali pegar o livro, porque... Não, eu prefiro ter um encontro espontâneo com os meus amigos e com os eventuais leitores. Os livros estarão nas livrarias, tem uma editora que vai anunciar. De maneira que quem quiser comprar o livro, compre, mas eu não terei uma participação direta. Mas pode ter certeza que quando o livro sai da sua cabeça, não é evidente que a gente tem prazer de ir lá ao encontro dele, porque vem coisa boa. Essa editora Tempo Brasileiro, que é sua e do seu irmão Franco, ela tem uma larga experiência, né? Coisa de mais de 40 anos. 40 anos faz para o ano, começou em 62, para o ano 2002 nós comemoraremos com vários atos os 40 anos da revista Tempo Brasileiro. E é uma experiência interessante, se lançou muita coisa, se lançou a Escola de Frankfurt. Quando nós lançamos o livro sobre Marcuse, o primeiro livro publicado no Brasil, nós recebemos uma bomba que derrubou a fachada do prédio, considerando que era uma editora subversiva. Enfim, ela tem a sua história. Ela tem ao lado o Colégio do Brasil, que é um centro de pesquisa e de ensino especializado, que desde aquela época ministra cursos com um grupo de professores ilustres, como Muniz Sodré, Manuel Carneiro Leão, Márcio Tavares do Amaral, Beatriz Rezende, Carlos Sepúlveda, a lista é grande. E ali nós vamos realizando uma tarefa que tem alguma coisa que ver com a editora, e a editora continua editando autores importantes, o grande ensaio brasileiro contemporâneo, Melchior, Rouanet, tudo isso foi publicado pelo Tempo Brasileiro. Sabe onde eu aprendi a admirar mais ainda Tempo Brasileiro? Numa visita relativamente recente a Portugal. Aí me disseram, vamos lá na distribuidora brasileira do livro, acho que tem isso, porque eles é que editam os livros brasileiros, vamos saber quais são os livros que estão sendo editados aqui em Lisboa. E fomos, é uma gente muito simpática, e a maioria dos livros que lá se encontrava era da Tempo Brasileiro. E me disse o cidadão, o gerente, o diretor estava viajando, que os livros da Tempo Brasileiro são a salvação da lavoura, ele disse, porque são esses que são fornecidos às universidades portuguesas com muita ênfase e com muito sucesso. Então, sabe, a gente quando está fora do Brasil fica mais sensível. E aí eu aprendi a admirar. Isso sabe quando foi? Em 93, quando eu fui fazer o julgamento, como o amigo já fez, do Prêmio Camões de Literatura. Quando terminou, eu fui lá, fui com o João de Escantimburgo, acadêmico, e nós ouvimos isso, grandes elogios a Tempo Brasileiro, que eu acho que eu nunca pude lhe falar, não é? Até porque o amigo viveu 10 anos da sua vida em Paris, servindo à Unesco, onde, presumo eu, meus caros telespectadores, nenhum outro brasileiro tenha tido uma atividade tão fecunda como a que teve Eduardo Portela. Ele foi diretor-geral adjunto da Unesco, quer dizer, é o segundo. Em função disso, em todas as viagens do professor Frederico Maior,
que era o diretor-geral, espanhol, também ex-reitor, ele o substituía. Então, acabou sendo o diretor-geral da Unesco também. O professor Eduardo Portela foi vice-presidente da Conferência Nacional da Conferência Internacional da Unesco, em Belgrado. Depois foi presidente da Conferência Geral da Unesco em Paris. Eu até assisti a um trabalho seu quando se discutiu o futuro da educação. E da universidade também. E da universidade no século XXI. Exato. Aliás, eu vou contar aqui uma intimidade, os nossos telespectadores precisam saber disso também. Passou um bom tempo na mesa principal, ao lado do primeiro-ministro Jospin, conversando e rindo. É uma intimidade grande. Eu ali na plateia olhando, disse assim, de que eles estão rindo? Não é? Mas, de toda forma, era algum assunto. Você sabe que ele relembrou isso agora em Brasília, ele, né? na visita que ele fez diante do nosso presidente. Olha só, está vendo? Então, o professor Eduardo Portela realmente é uma figura de pro. Hoje ele preside o Fundo de Promoção da Cultura na Unesco. São quase 10 anos de atividades na organização que, para a ONU, toma conta de educação, cultura e ciência. Como tem sido ou foi essa experiência, mestre? Olha, essa experiência foi muito enriquecedora, porque não apenas a Unesco é, como você diz, a agência especializada do Sistema das Nações Unidas em Educação, Ciência, Cultura e Comunicação, mas porque, estando ali, eu estava num posto de observação importante, por ali passava todo mundo. E, em função dos congressos que a própria Unesco organiza, seja na sua sede em Paris, seja em outros países do mundo, eu terminei viajando o mundo todo. Contactei, recolhi experiências de outros países e aquilo se somou à pouca experiência que eu tinha. De maneira que acredito que foi de uma extrema utilidade, pelo menos para mim. Eu espero que o meu desempenho tenha também sido útil para os países membros das Nações Unidas, mas não, essa segunda parte não tenho certeza, mas tenho certeza quanto à primeira, que foi muito enriquecedora para mim. Eu fui há uns 2 anos atrás a Paris e assisti à Conferência Geral da Unesco. E queria dar uma palavrinha ao professor Portela, porque havia um recado da Academia Brasileira de Letras para ele. Nós queríamos, na época, eu lembro bem, criar a Cátedra Machado de Assis na nossa Academia Brasileira de Letras. E era indispensável que ele fosse ouvido. Foi difícil falar com ele, havia 4.000 pessoas inscritas naquela conferência. Difícil porque ele praticamente era o comandante daquilo tudo que se passava. Agora, a particularidade que eu quero enunciar foi uma que eu pude ver com os meus próprios olhos. Como as jovens nações africanas, a cada momento, recorriam ao Monsieur Portela para dar algum conselho sobre o que fosse, sobretudo as nações lusófonas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, queriam conversar com o professor Portela para receber alguma dica, para receber alguma orientação. Então, isso eu, como brasileiro, assistindo aquilo, evidentemente que fiquei com o meu peito estufado. Mas nós temos que dar um pequeno intervalo e logo nós voltaremos para o último bloco da entrevista com o professor e acadêmico Eduardo Portela. Até já.
Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida, entrevistando o professor, o acadêmico, o diretor da Unesco, mestre Eduardo Portela. O nome do livro que vem aí, ele não quer me contar, mas eu vou contar para os telespectadores, porque o meu compromisso é com o telespectador. Depois que o Ibope disse que nós temos mais de 100 mil telespectadores por programa, sabia? Por programa, no Brasil todo. Eu agora fiquei um pouco mais saído, um pouco mais saidinho. O nome do livro do professor Eduardo Portela que vem aí é O Começo da História. Um título bonito, um título expressivo e, evidentemente, nós desejamos o maior sucesso a ele e ao livro. Professor Portela, essa relação com a África, nós todos temos muita sensibilidade por causa da comunidade dos povos de língua portuguesa, a famosa CPLP. Como é que o senhor vê isso? Será que eles vão... Duas coisas que me preocupam basicamente. Primeiro, será que eles vão chegar à paz em algum momento? Segundo lugar, vamos conseguir fazer aquele acordo ortográfico de unificação da língua portuguesa? Como é que o senhor vê isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que meu vínculo, as minhas afinidades com a África vêm de longe, vêm da Bahia. Não se esqueça que eu sou baiano. E, em seguida... Não precisa dizer porque o sotaque mostra. Está muito bem. Ainda bem que consegui preservar. A pronúncia. Depois, você sabe que em 60, 61, eu publiquei um livro chamado África, Colonos e Cúmplices, que era um livro em que eu denunciava a cumplicidade brasileira com relação ao colonialismo das metrópoles. Esse livro me deu um trânsito muito grande na África. Eu me lembro que uma vez eu fui chefe da delegação do governo brasileiro nos funerais do presidente de Angola, Agostinho Neto, e quando eu cheguei lá, ministro de Estado, chefe da delegação, não me deram a menor bola. E lá alguém tinha lido o meu livro África, Colonos e Cúmplices e tinha feito um seminário sobre ele. E neste momento eu deixei de ser uma presença esquecida e passei a ser uma presença central, porque eles viram, esse livro foi proibido em Portugal pelo salazarismo, então eles viram que eu era alguém comprometido com a causa africana desde longe. Quanto ao problema de nós estabelecermos espaços de coabitação e de parceria com os países de língua portuguesa, eu acho rigorosamente necessário e é uma causa antiga que precisa de receber novas contribuições. Eu acho que a Fundação Palmares, atualmente, já com Dulce Pereira e agora com Carlos, eu tenho a impressão que ela está fazendo um trabalho interessante. Nós vamos ter um congresso importantíssimo contra o racismo até o fim do ano. De maneira que tudo isso é o resultado de alguém que compreende a cultura brasileira como uma cultura plural, onde o componente negro é um componente fundamental. Então, compreender o negro é uma maneira de compreender a cultura brasileira. Você não compreende a cultura brasileira sem compreender esse pluralismo estrutural da cultura brasileira. Confio nesse pluralismo, mas eu desconfio do nosso êxito. Por quê? Porque os livros didáticos de história, em geral, eles são preconceituosos em relação aos negros. Li outro dia um enorme artigo no Jornal do Brasil sobre isso, e é verdade, é preciso que haja uma mexida nos autores de livros de história para que eles mostrem uma compreensão menos estreita a respeito da contribuição do negro à civilização brasileira. Até mesmo a explicação dos navios negreiros, né, que inspiraram Castro Alves com aquele seu famoso poema, essa compreensão eu diria, é facciosa, ela é parcial. Será que não se consegue fazer com que os livros didáticos expressem um pouco mais de realidade em vez de tanta ficção contra o negro? Eu concordo inteiramente com você. Acho isso realmente um desserviço à cultura nacional. Acho que alguém que é capaz de estabelecer essas discriminações não é capaz de entender o projeto cultural brasileiro. Se não é capaz, não deve nem ensinar, nem produzir livros didáticos.
É uma pena que esse tipo de tratamento, de compreensão completamente equivocada, ainda possa circular nos livros didáticos brasileiros, mas eu me associo a você e vamos tentar ampliar essa frente por uma compreensão real do Brasil. Não uma compreensão elaborada intelectualmente apenas, mas uma compreensão que seja capaz de... Portela foi um dos raros, sobretudo nessa época mais recente, um dos raros escritores brasileiros a entrar para a Academia Brasileira de Letras por unanimidade. E isso aconteceu. Eu não era da academia, me lembro bem, mas acompanhei com muito carinho, pela amizade que temos um pelo outro, esse feito raro e extraordinário. O que representa a Casa de Machado de Assis para o escritor Eduardo Portela? Olha, em primeiro lugar, quanto eu prefiro adotar uma postura que você introduziu na presidência da academia, que é partir do princípio de que todo aquele que se elege pela vontade soberana dos seus pares foi eleito por unanimidade. Isso é uma compreensão sábia do convívio acadêmico. A maioria decidiu, em toda a democracia é assim, governa-se, existe-se em função dessa decisão. De maneira que isso eu acho fundamental. E eu acho, quanto ao lado, a aura que cerca a academia, eu não tenho tendência a acreditar nela. Eu não acredito em imortalidade, essas mitologias que cercam a vida da academia, mas eu acredito que uma casa que foi fundada por Machado de Assis é alguma coisa de muito séria, é uma referência insubstituível e incomparável no processo da cultura brasileira. Aquela é uma casa que existe e que tem por detrás a aura do bruxo do Cosme Velho. É verdade, é verdade. Aliás, dos dois bruxos, né? O Machado de Assis e depois o Austrégésio de Ataíde, né? Que também foi do Cosme Velho. Tinha alguma coisa de bruxo. Tinha alguma coisa e certamente de do Cosme Velho. É claro, é claro. Os brasileiros gostam muito do maior, do mais. O Maracanã é o maior do mundo. Isso eu não suporto, essa coisa brasileira. Mais e tal. É a cabeça Fórmula 1. Tem que chegar em primeiro lugar. Não, às vezes você chega num segundo lugar honroso. Às vezes você não é o maior. Aliás, é muito difícil saber quem é o maior. Mas você pode ser um daqueles importantes que pertencem a uma cena determinada. Maior é um tipo de classificação que tem um componente competitivo que me desagrada. E muito pessoal, e evidentemente, cria muito caso também. Mas se houvesse uma nova biblioteca básica para se colocar na estante de um garoto de 15, 16 anos, quais os livros brasileiros que não poderiam faltar? Machado, eu tenho a impressão que quase toda a obra de Machado seria indispensável. O Pompeia, eu acho que também. Euclides da Cunha, também. Manuel Bandeira, também. João Cabral de Melo Neto, também. A lista seria muito grande, eu acho que seria bastante grande. Sérgio Buarque de Holanda, Alceu Amoroso Lima, enfim, os românticos, Castro Alves, Álvares de Azevedo, os simbolistas, Cruz de Souza, Alfonso de Guimarães, até os parnasianos, que eu não sou grande entusiasta, mas Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, vem vindo para o modernismo brasileiro, Mário de Andrade, Cassiano Ricardo, enfim, nós temos, felizmente, Drummond não pode faltar em nenhuma biblioteca. Claro. Uma biblioteca que não tiver Drummond está incompleta. Claro. Eu tenho sempre receio dessas listas improvisadas, porque os melhores. A gente pode esquecer de alguém fundamental. Não. Mas é por aí. É por aí. Eu acho que é só... Uma biblioteca que tem esses autores e mais alguns que eu eventualmente me esqueci, pode dormir tranquila. Perfeito. Agora, e na sua formação, que é de origem baiana, depois os estudos em Recife e depois uma longa vida, que graças a Deus ainda será muito mais longa, aqui no Rio de Janeiro.
qual foi o escritor que influenciou mais a sua personalidade? Olha, na minha época de jovem, eu tive, fora do Brasil, eu tive primeiro Ortega y Gasset e em seguida Jean-Paul Sartre. Eu fui quem trouxe Jean-Paul Sartre ao Brasil, apesar de domingo no Suplemento Mais tivessem dito uma editora, mas não fui eu que fiz um congresso no Recife e trouxe ele. Então Sartre sempre foi uma paixão minha, Ortega também, Gilberto Freire e Alceu Moroso Lima. São sempre ensaístas. Muito bem. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a presença aqui entre nós do intelectual brasileiro, talvez um intelectual modelo, Eduardo Portela, um homem completo, porque não é apenas só a teoria que está na sua cabeça privilegiada, mas é também uma ação prática de muitos anos, que eu acompanhei de perto, e que mostra também o servidor público de primeira ordem. Muito grato a Eduardo Portela pela sua presença aqui entre nós e colocamos um ponto final no programa de hoje. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 19h30, com mais um Frente a Frente pela Rede Vida de Televisão. Obrigado, amigos. Até lá. Professor Eduardo Portela, presidente da Fundação Biblioteca Nacional e membro da Academia Brasileira de Letras. O que fazer para melhorar a universidade pública no Brasil? Olha, eu entendo que, em primeiro lugar, valorizar o professor. E, em seguida, promover um acesso equânime, socialmente equânime. Neste domingo, aqui na Rede Vida de Televisão, no programa Frente a Frente, uma entrevista com o professor e acadêmico Eduardo Portela. Até lá!